E aí pessoal, Oi, oi! já vamos começar aqui o dia, esse vídeo com... A nossa jornada para Istambul. Estamos aqui no aeroporto, vamos nessa. Aproveitar que o check-in das malas ainda não abriu, então não tem como despachar esses monstrinhos aqui. Pra explicar que a gente acordou... Chamou de monstrinho? Pra explicar que a gente acordou de madrugada, porque a cidadezinha lá, Fethiye, fica a 1 hora do aeroporto. Então a gente teve que... Olha pra isso. O que foi, amor? Olha o fingimento desse sanduíche, ó, que delícia. Minha gente. Errado, não engane seus clientes. Que Enganada. absurdo. Voltando. A cidade onde a gente tava é bem longe do aeroporto aqui da região, fica a 1 hora de distância, então a gente teve que sair de madrugada para ir atrás de um táxi. O táxi foi até lá a casa onde a gente tava hospedado, pegar esse monte de bagagem aqui e levar a gente pro terminal de ônibus. Do terminal de ônibus pegar um ônibus pra cá. E essa brincadeirinha deu isso aqui, ó, por pessoa. Agora é isso, vamos comer um café da manhã, porque saindo de madrugada não deu tempo de fazer nada. Rebeca tá ali, indignada. Eu Indignada. fiz isso só na internet, pô, que a pessoa... Namora, dá vontade de ir lá jogar nela. Indignada com a enganação da comida. E aí, aeroporto, né? E é em aeroporto. Portanto, o precinho é caro. O aeroporto daqui é até grande, moderno. É uma estrutura boa, né? Vamos ver a qualidade do avião que a gente vai pegar. Ele é grande de espaço, porque pelo menos a gente não tem que ficar andando muito. É bem aqui a porta de entrada, aqui já é pra despachar. E a gente já passou em uma revista, né? Como tudo que tem que olhar Na aqui. Turquia, Já bem passa. normal. Já passou aqui, não sei se vai ter outro lá pra Tem olhar outro mais. ali. Eu já vi. Então são 2 revistas. E a gente vai na companhia o quê? A-Jet. A-Jet. Bom, chegamos. Chegamos em Istambul. Chegamos em Istambul. É enorme esse aeroporto, hein? Muito grande, já Demorou. estamos aqui com nossos pesos mortos. Mortos. Só. A quantidade de tempo que a gente esperou as malas foi o mesmo tempo de voo. É verdade. E o tempo de voo foi o mesmo tempo do ônibus para chegar até o aeroporto. E assim vai. Encontramos pessoas muito queridas que a gente conheceu lá Capadócia. na Capadócia. Muito top, Já velho. ficou melhor. Pois é, já vai marcamos ser bom. pra gente se ver por aí pela cidade. E agora a gente vai pegar um busão, porque daqui do aeroporto É pro mais centro uma da hora. cidade, É tudo 1 hora, calcula. 1h30, eu acho. 1 hora Vai e meia ser pra... tenso. Pensei, 1 hora e meia pra chegar no aeroporto, 1 hora e meia pra pegar a mala, 1 hora e meia pra chegar no seu destino. Exatamente. Até daqui a 1 hora e meia. Chegamos! Depois da saga toda, conseguimos um teto. Vamos logo olhar aqui como é que é o apartamento, rapidão. Aí já é na boca do centro, no meio da É no centro mesmo. no meio. Olha aqui a ruazinha pra ter uma ideia. Olha, acho que é uma igreja ortodoxa. Ah, É, bem aqui na frente. igreja grande, né? Pra cá centro. E aí, depois a gente vê como é que é. Um violão aqui pra mim tocar, depois ele vai fazer uma Serenata. serenata pra todos nós.
Temos aqui um negocinho que tá secando ainda. TVzinho. Cozinha. É. Com máquina de lavar. Coisa boa. Ai, parece que alguém mora aqui, eu acho, né? Assim, tem uma carinha. Não. Tem muitos comentários, eu acho que não. E um quartinho aqui. Já com Geraldo e Maurício. O vasinho já ligado. Uma casa de pombo ali. Claro. A máquina já tá lavando roupa. Aqui já tem. Lavando Não sei, deve ser alguma coisa, não é só. A gente chegou rápido. É. O banheiro. Cadê a luz do banheiro? Um banheiro de piscina, de colégio. Aqui. Pronto. Foi isso. E essa é a nossa casa de Istambul. Agora a gente vai limpar essa sujeira da viagem. E descansar um pouquinho. E descansar e aparecer aqui depois, dignamente, pra mostrar Istambul pra vocês e pra gente. Mudamos de ideia. A gente vai sair sujinho mesmo. Depois a gente toma banho pra aproveitar o restinho de energia pra dar uma olhadinha aqui na rua pertinho. E já tirar um pouquinho das primeiras impressões aqui de Istambul. O fervo é aqui, vamos entrar no fervo, eita! Chegamos na uma das principais ruas aqui de Istambul, que se chama Istiklal. Não dá pra confiar na minha pronúncia turca, mas é algo assim, Istiklal Rua, que rua é Cadesi. Também é algo assim. Eu pensei que ela era só de pedestre, mas dá pra ver que passa carro. Ele pode. E vamos dar um rolê nela. Ai meu Deus, quanta gente! Parece ser a rua principal, tipo uma Gran Via assim de Madrid, né? Uma Avenida da Liberdade de Lisboa. E a gente vai naquela direção que é onde tem a Torre de Gálata. E aproveitando que a gente tá aqui só caminhando. A primeira informação quentinha daqui, já pra você se situar onde a gente tá, já ouviu falar em Constantinopla? Constantinopla. Pois era aqui. Um dos nomes dessa cidade já foi esse. Pois é. Lá no passado. Ela, Então, na verdade, já teve muitos nomes. Esse foi o que pegou por mais tempo. Constantinopla. Lá por volta de um pouquinho antes dos 1500. E aí durou bem muitão. Durante todo o Império Otomano. Muita gente passando, olhando pro celular. Vocês também acham que deveria ser dividido? Um lado da rua quem vai e o outro quem vem? Pra mim deveria ser. Todo mundo podia ir pra lá e aqui quem tá voltando do lado de cá. Eles tentaram fazer isso na pandemia, eu acho. É? Tipo, não aqui, eu quero dizer, em vários lugares, né? Shopping center e tal, mas não colou, Eu não. acho que lá tem um mais indo. Vamos pro lado. Tu sabe, né? Que isso é lei de Murphy, né? Quando a pessoa chega na outra faixa. Ninguém vai voltar, não. Quando chega na outra faixa, começa a ficar mais demorado. Aqui só vai. Ela vem o pessoal. Aqui um pouquinho. Docinho do bom, hein? De fruta natural. Aham. Ah, é. Laranja. Pois é. Não, é ovo. É ovo. Proteína. Aqui sim é doce natural da fruta. Agora, onde estamos? Vou dar uma dica, tem bondinho. Não é Lisboa. É Istambul, galera. Olha que vibe legal essa aqui, ó. Tem umas frases escritas em cima que eu não faço ideia do que sejam. Aí tem lojas de instrumentos, parece ser a rua dos instrumentos, né, ó. À direita, à esquerda. Violão pequenininho é cavaquinho? Eu tava pesquisando sobre Istambul e sobre os violões que tinham nos Airbnbs. Não tem uma relação direta com violão, mas por ser uma cidade multicultural, né, inclusive que divide Europa e Ásia, tem uma influência muito forte de música, tem uma raiz muito profunda da música. Olha, eu já vi esse negocinho na internet. O quê? Esse negocinho açúcar aqui? com corante. Açúcar com corante? É. E eles ficam aí vendendo por todo lado, só pra você se entupir de açúcar com corante. Ah, tá tudo bem. Ou seja, a gente não vai comprar. Parece bom, mas eu só compro se eu olhar a nota. E entramos numa loja de música, porque meu marido
quer aprender gaita. Ainda, a história é antiga. Ele comprou uma gaita na Grécia e não é boa. Aí agora ele tá procurando outra porque ele já estudou na internet aí que é melhor outra. E olha que legal esse aparelho. Esse instrumento, aparelho, né? Vocês já ouviram um som bonito que ele faz? É bem... não sei, é místico, florestal, não sei como explicar. Mas eu gosto muito de ouvir às vezes. Eu esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui o nome. Aí, banjos e muitas coisas turcas. Aí ele podia comprar uma gaita dessa. Eu não sou da música. Vamos andando. Achei interessante, é menor do que a minha. A minha eu acho muito difícil de começar a aprender, que é um tipo específico. E essa é menorzinha e tem os buraquinhos que eu queria. É barato também, então talvez eu compre e troque a minha. Olha aí, o próximo vídeo, a abertura do vai ser o meu marido tocando gaita. Eu já sei tocar quase lá com karate. Esse ele sabe, mas aí no meio ele mistura com aquela do casamento que entra, aí do nada vira lá com karate. É assim. Um dia quem sabe. Olha, chegamos em um dos pontos principais turísticos aqui. É alta. Essa é a Torre de Gálata. Ela é alta? Altona, olha lá o pessoal lá em cima. Tem 63 metros. Paga pra subir. Acho que pelo que eu vi tem um restaurante e um café lá em cima, mas você paga pra subir. Acho que é quase uns 15 a 20 euros. Mas quem construiu isso aqui foi um povo italiano. Na época que ainda não era a Itália Unida que a gente conhece, era a República de Gênova. Foram eles que construíram aqui porque tinha essa cidade do outro lado do rio ali, que era Constantinopla. Vamos sair aqui na foto do pessoal. A gente tá por aí, na foto da galera. Então essa torre aqui foi construída pelos genoveses na época para fazer comércio com o pessoal de Constantinopla. Aí eles construíram para ter um controle melhor sobre a colônia comercial deles aqui. Diga aí. Isso, ó, há muito tempo mesmo. Milho. Ó a foto. Que tem gente, viu? Tem gente. Sua impressão é o quê? Tem muita gente. Parece que todo mundo saiu pra comprar presente na última hora de Natal. Eu tô me sentindo assim quando minha mãe me levava no centro, dia 24 de dezembro. Tua mãe te levava no centro nesse dia? Por aí. Ixi. No shopping tem. É bonita a torre. É, mas as nuvens andando dá a sensação que ela tá vindo. Eita, puxa, tá indo. Quando um tour, ui. E aí, gente, vocês acham que parece que vai cair mesmo pra cá, ó? É bonita. Saúde. Ó, gente, tem fila pra entrar na torre, beleza? Quem quiser, prepara o bolsinho e a paciência pra ficar de pé aqui. Tem que ir de pé ou elevador? Essa é uma boa pergunta. É muita coisa pra olhar, chega você fica atordoado. É verdade. Eu não sei, aqui é minha ignorância, pode ser minha ignorância falando, mas acho que é por causa da religião que talvez antes de ir pra mesquita orar, a pessoa tem que se limpar, né, se purificar. Então é comum você achar algumas fontes perto de mesquita ou mesmo dentro da mesquita antes de você entrar pra pessoa se limpar. Então Rebeca foi ali pra dar uma aliviada no calor. Como tá tudo escrito em o que parece ser árabe, reforça a minha opinião. Refrescar. Acabamos o primeiro passeiozinho por aqui. Aí, o que é que você achou? Muito cheio de gente, mas muito interessante que quando a gente tá na rua principal, aquela que a gente começou a gravar, né, bem espaçosa, é estilo europeu. Aí a gente começou a entrar por umas ruelas, parece que nunca fui na Arábia, certo? Mas enfim, um estilo bem árabe, com muita cultura árabe assim, retratando a realidade da cidade. Você não precisa ir no lugar pra saber da história, meu amor. É só estudar. Pois é. Ou ver os nossos vídeos. Então, retrata muito o estilo da cidade, que é uma divisão da Ásia com a Europa.
E chegamos lá na nossa rua, que é essa aqui. Esse é o prédio que a gente tá, ó. É aqueles prédiozinhos de centro, né? É bem aqui que entra. E aqui tem uma igreja que eu já mostrei lá de cima, né? De frente de um lugar de tiro. Tá na frente da igreja. Taksim Shooting Club. A gente tá protegido dos dois lados, pela fé ou pela... Arma. Não. Peraí, não fecha o vídeo não. E você, o que achou? Primeiras impressões? Eu achei bom, eu não falei não. Não. É que eu tô feia, não queria aparecer não. Apareça. Quais suas primeiras impressões de Istambul? Eu gostei. No começo eu não tinha gostado, mas eu não tinha andado ainda. Eu sou Não. preconceituosa. Ela não tinha comido ainda. Ah, é que eu não tinha comido. Ah, tá. Aí, Entendi. né, influencia então era muito. Isso. Eu estava com fome, então eu não estava gostando, queria ir embora. Brincadeira, eu não queria ir embora não. É porque eu já fui em Ankara, então eu gostei de Ankara. Aí fiquei com a disputa de Ankara e Istambul. E aí achei que eu gostava mais de Ankara. Mas por enquanto a primeira impressão eu achei boa, mas eu achei que tem muita gente. Mas Ankara também tinha muita gente. Ah, não compara não, tá? Não compara. E eu gostei até então. Essa primeira voltinha eu gostei. E aqui o pessoal fala inglês. Mais ou menos, alguns lugares não falam nada, em outros falam super bem. Ankara a gente não... Ankara era muito difícil achar alguém que falava inglês. Ah, a gente ia no sorriso. Tem uma diferença. Pois é, mas Ankara eu senti o pessoal mais disposto a conversar contigo, tentar bater um papo, ajudar. Aqui... nem tanto. A gente juntou o vídeo de chegar aqui e primeiras impressões rapidinhas em um só. E depois tem mais. Mas esse vai ficando por aqui, certo? É isso. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, vamos pra casa tomar banho.